Meus amigos, boa noite. Para aqueles que estão chegando agora, nós vamos iniciar nesse horário, hoje, dia 23 de abril de 2021, o estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos aqui estudando o capítulo 12. Infelizmente, nesse horário, um jovem chegou aqui com o carro e está tocando uma música um pouco alta, eu não sei se está atrapalhando vocês, mas faz parte, como diz outro, faz parte da caminhada, temos que entender. Então, tudo bem, se não está atrapalhando, maravilha, melhor ainda. Então, está chegando nosso horário, deixa eu ajeitar aqui tudo direitinho, para nós começarmos a nossa aula. Então, hoje, né, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12 do livro Nosso Lar, Umbral. Semana retrasada, nós fizemos a leitura de uma parte, aí tivemos a aula sobre formas de pensamento, e agora retornamos continuando o estudo do livro. Eu estou agora, não sei se vocês marcaram, nós já estamos no terceiro ou quarto parágrafo, mas é no meio dele, né? E começa assim: umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Assim que nós encerramos a aula passada, né? Na realidade, a aula retrasada. Agora nós vamos dar continuidade. E quem está falando é Lísias. Lísias é quem fala. E ele diz assim: quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Então, olha só, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências do planeta, é muito difícil fazê-lo. Realmente, né? Quantos de nós, quando estamos no plano espiritual, fazemos planos, estudamos, nos preparamos para uma nova missão, para uma nova tarefa, né? E aí, quando a gente chega aqui, a gente reencarna, a gente encontra uma série de dificuldades para concluir aquela tarefa. E muitas vezes é alguma coisa que nós já estudamos, treinamos, nos preparamos. Ficamos, às vezes, longo tempo no plano espiritual, nos preparando para aquela nova caminhada, aquele novo mergulho na carne. E aí, quando chega aqui, muitas vezes, nós falimos mais uma vez ou enfrentamos grandes dificuldades. Então, ele diz aqui: é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Então, muitas vezes, nós deixamos de lado a tarefa acordada e buscamos outros caminhos. Buscamos a porta larga. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida, a organização da vida. Então a gente retorna ao planeta e a gente se mete, se envolve com as mesmas questões anteriores: raiva, ódio, mágoa, né? Apego às questões materiais. Muitas vezes o meu desejo,
buscam a vingança como justiça, né? Não, tem que se fazer a justiça. Eu quero justiça. Ele tem que ser punido. Então, a pessoa cheia de ódio, porque sofreu, às vezes, algum tipo de agressão, ela ela diz que está buscando justiça. Mas, na realidade, é aquele ódio. É uma vingança. E vingança não é justiça. Ódio não é justiça. Nem a paixão é amor. E é uma coisa assim, nós temos visto tanto essa questão dessas paixões tresloucadas. Ah, eu matei por amor, eu roubei por amor. Se não pode ser meu, não pode ser minha, não é mais de ninguém. Paixão, esse tipo de paixão não é amor. Então, Lísia está chamando a atenção para isso, né? Da dificuldade que é para o espírito, muitas vezes, esse retorno ao plano terrestre, porque ele não consegue, né? Ele não consegue resolver essas questões, que parece até que ele está repetindo, né? Está repetindo aquelas práticas da outra reencarnação. Então a gente perguntaria assim: o que significa? Nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Então a gente tirou esse trecho para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Vamos ver aqui que eu vou partilhar aqui o ecrã, para a gente analisar um pouquinho esse trecho aqui. Deixa eu abrir. Aí nós temos aí, né, curso do livro Nosso Lar, capítulo 12, a segunda parte, né, do texto, Francisco Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Vamos lá. A questão é: que justiça haveria em aprisionar si próprio nas correntes do sofrimento em decorrência do ódio nutrido pelos adversários, opressores, perseguidores ou carrascos, julgando-se melhor que eles? Então, muitas vezes, a pessoa diz que sai em busca de justiça e acaba se acorrentando, né, nesses embrólios aí do sofrimento, em decorrência do ódio que sente por alguém, por causa dos opressores, perseguidores, carrascos, julgando melhor que ele. A pessoa sofre, às vezes, algum ultraje, uma agressão, uma ofensa, e aí ela quer reparação, de alguma maneira. E nessa busca de reparação, ela às vezes desce tanto, ela se envolve em situações tão complicadas, porque ela se acha melhor que aqueles que a ofenderam, que ela passa a fazer coisas piores do que eles fizeram. E no final, muitas vezes ela perde totalmente o rumo das coisas. Ela se prejudica. Quantos a gente não vê numa situação como essa? Perdoai aos vossos inimigos. E que amor haveria em acorrentar os afetos nas teias da paixão, do egoísmo, da obsessão, domínio e ciúme? O amor liberta. Ontem, a Ana Brito, ela falou sobre o amor aos inimigos, no estudo que ela fez quinta-feira, às 19h40. E teve um momento que ela falou sobre isso, sobre essa paixão que acredita que você pode acorrentar o outro a você. Tem que ficar comigo de qualquer maneira. Se não ficar comigo, eu mato. E depois eu me suicido, como fazem, né? Essa semana que tivemos um caso desse, de um jovem casal. E a Aninha falou ontem sobre isso. Se o outro não quiser, por que você vai forçar o outro a ficar com você? Ele não quer. Você vai acabar obsediando o outro, se deixando destruir.
liberta a pessoa. Deixa a pessoa ir embora. Ela não quer estar com você, ela não quer a sua companhia. Por que insistir nisso? Com o prazer, com a sensação de saber que alguém está com você ao seu lado, contrariada, ela não quer estar ali e você forçando alguma coisa, como se você fosse conseguir mudar a cabeça daquela pessoa, obrigá-la a te amar, a te aceitar, quando ela não quer. Então, isso é uma coisa terrível, que com certeza vai levar a pessoa à destruição. Todo exagero que não pode ser transformado em algo positivo compromete a harmonia do espírito e se transforma em motivo de tormento. E aí, você vai estar trazendo para a tua vida algo que vai te fazer muito mal. A raiva do outro, né? Aquela energia que o outro vai dirigir a você, que as outras pessoas também vão dirigir a você. E você saber que aquela pessoa, aquela coisa não pode ser sua. E que ela não te quer, ela não te trata bem, ela não te sente bem ao seu lado. Então, às vezes, a gente quer, de alguma maneira, forçar uma coisa a acontecer. Mas não é possível. Vai ser muito pior para você. Vai ser muito pior para a pessoa, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre questões sobre o culpado e o castigo e as penas relativas segundo a doutrina espírita. No livro, vamos pegar o livro dos Espíritos, questão 1009, e tem uma notinha aí também de Allan Kardec. Deixa eu pegar aqui, abrir o meu também. Na questão 1009, diz assim, eu não vou pegar ela toda não, tá, gente? Ela tem assim, mensagens de Platão, mensagens de Paulo Apóstolo. Procurem aí a mensagem de Paulo Apóstolo. Na questão 1009, a mensagem de Paulo Apóstolo. Aí lá no... Ela é grande, uma mensagem grande, mas já quase no final, último parágrafo diz assim, dessa questão, desse texto, a mensagem de Paulo Apóstolo, o último parágrafo diz assim, quem é com efeito culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo, pelo homem-deus por Jesus Cristo, que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a buscar o ponto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de si. Aí nós vamos para a notinha de Kardec. Na notinha de Kardec, tem uma nota aqui, e a gente vai lá para o meio da nota. E já no finalzinho do segundo parágrafo, diz assim, ora, o segundo parágrafo é assim, a doutrina da eternidade, lá no finalzinho. Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição, pois que Deus tudo sabe. Sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Porque tem muita gente que acha que a pessoa, quando o espírito é criado, a pessoa nasce, ela já nasce com aquela sina. E a pessoa diz assim,
a esse veículo assassina, né? Então, não existe essa questão de assassina. Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma, se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. Então, Deus sabia que aquele espírito tinha grande oportunidade de falir, mas deu a ele condições de ter um aprendizado na sua queda. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre. E Deus faz que dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender, e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Então, a gente sabe, né? Como o Lísias explica aqui, que ele diz aqui, ó, quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências do planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Então, muitos reencarnam e vão acabar falindo. Deus sabia, Deus sabe o que aquela pessoa, a capacidade daquela pessoa. Mas ele deixa condições à pessoa que, mesmo falindo, mesmo errando, ela faça um aprendizado daquela situação. Então, não adianta, porque tem que castigar, ele faliu, vamos castigá-lo. Não, isso não adianta. O importante é dar à pessoa a oportunidade de aprendizado. Então, ela caiu, mas ela está tendo um aprendizado. E sobre aquele aprendizado, ela vai construir uma nova situação. Ela terá outras oportunidades para tentar novamente seguir a sua caminhada. Então, a gente perguntaria assim, o que seria esse programa de serviços do Pai que o espírito promete cumprir ao reencarnar? O processo de elevação espiritual, desde o seu princípio até alcançar a condição de pureza absoluta, é constituído de elevação moral e intelectual gradativas, né? Então, ninguém consegue, de um salto só, fazer todas as conquistas. Esse processo de elevação vai, desde o princípio, subindo degrau a degrau, até a gente conseguir aquela elevação moral gradativa, obtida através das diversas experiências encarnatórias que nós realizamos, planejadas segundo as necessidades de aprimoramento. É esse planejamento reencarnatório que o espírito, consciente de seu dever de reparações e de regeneração, se compromete a realizar. Então a gente encarna, não, eu vou me comprometer a cumprir com todas essas reparações, com todas essas realizações. Então a gente vem com essa ideia, mas a gente sabe que esse processo é um processo lento, constituindo de elevação moral e intelectual gradativas. Então a gente vai precisar, sim, de várias experiências reencarnatórias para poder conquistar todo esse aprendizado. É igual a criança da escola. Ela entra na escola no primeiro ano e ela não sai sabendo tudo. Ela tem que passar por vários níveis até conseguir todo o aprendizado. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, questões 258 e 259. Está aqui, 258, capítulo 4 da vida espírita. Escolha das provas. Na parte segunda, capítulo 4, não, parte segunda, capítulo 6 da vida espírita. Escolha das provas. 258.
Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, quer dizer, a nossa autonomia. 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, dizem os Espíritos. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se o espírito vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expurdes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Agora nós vamos pular lá para baixo, lá para o meio. Diz assim: os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino, né? Então, a gente perguntaria: se é o próprio espírito que escolhe o gênero de provas que passará para a sua melhoria e aprendizado, por que ao reencarnar só procura o que lhe satisfaça o egoísmo? Porque foi o que o Lísias falou aqui. Planeja, estuda, prepara, mas muitas vezes, não são todos, é claro, ao reencarnar, deixa de lado o que foi planejado e volta a buscar somente o que lhe satisfaça o egoísmo. E aí, a gente vai lá, aqui no... Deixa eu ver aqui, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ao reencarnar, o espírito esquece sua programação com o processo natural. Muitas vezes a gente esquece. E apesar de carregar consigo a intuição do que precisa passar para o seu aprimoramento, permite muitas vezes que suas más tendências instintivas o guiem, dando abertura para as imperfeições que ainda persistem em sua natureza, como o orgulho e o egoísmo. Livro dos Espíritos, questão 393A e nota de Kardec. Vamos lá para a questão 393A. 393, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, parte 2, esquecimento do passado. Kardec pergunta, 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueciam? É as perguntas que a gente sempre faz, né? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça divina? Então,
eu não lembro do que eu fiz. Como é que podem me cobrar isso? Como é que podem dizer que isso é justiça divina? Eu sou inocente, eu não lembro do acordo que eu combinei. Não seria melhor eu lembrar? Porque aí eu não deixaria de fazer. E os espíritos respondem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe foi dado por guia nessa outra existência, se esforçará por levá-la a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resisti, atribuindo às mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais. Quando é a voz da consciência que vos fala, e muitas vezes ele diz: foi a educação que eu recebi que me impediu de fazer isso. Mas muitas vezes é a voz da nossa consciência que nos alerta. Essa voz que é a lembrança do passado, a lembrança do compromisso assumido, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizeste culpado. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Aí tem uma notinha de Kardec que ele diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas, quer dizer, de não repetir as faltas já cometidas, nos concita, nos estimula a resistência àqueles pendores, quer dizer, aquelas tendências. Então a gente vê que o livro dos Espíritos, ele traz para a gente a explicação exata de tudo que vai acontecer, de tudo que nos aconteceu, do nosso modo de proceder. É porque a gente ainda insiste em olhar para o outro lado, porque os alertas estão aqui. Gente, essa questão aí nós já lemos várias vezes nos nossos estudos. Vira e mexe ela volta, vira e mexe ela volta. Por quê? Nos alertando, está tudo aqui. Por que será que a gente ainda insiste em errar? É porque ele diz aqui, é o que o Lísias diz aqui, ó. O Lísias deixa bem claro aqui. Nós, muitas vezes, procuramos o que nos satisfaça o egoísmo, mesmo sabendo que isso não é mais legal. Sobre o egoísmo, no livro Encontro de Paz de Emmanuel, nós encontramos o seguinte texto: herança evidente de nossa antiga animalidade. Então, o egoísmo é uma herança evidente de nossa antiga animalidade. Por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar, quer dizer, a surgir em toda a extensão do mundo, né? Então, ainda é uma herança da nossa antiga animalidade. Sobre a origem do egoísmo, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros. É verdade. A gente ainda pensa em nós mesmos antes da gente pensar nos outros. Como diz aquele, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. E cogita, antes de tudo, de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente. Cuida de
proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica os interesses alheios sem escrúpulo, né? Então, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer os seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica os interesses alheios sem escrúpulo. E essa é a origem do egoísmo. O egoísmo, por sua vez, se origina também do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Aí ele melinda-se, ofende-se, né, com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que atribui à sua pessoa por orgulho, naturalmente o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus não pode ter feito nada inútil. Então, esse instinto de conservação, ele é bom, né? Ele é bom. Principalmente naqueles tempos primeiros, ele é muito importante, tá? Então, Deus não cria nada inútil. Ele não criou o mal. O homem é que o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então, Deus nos deu aquele instinto de conservação, mas muitas vezes a gente entra no abuso, né? Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mal e pernicioso. Tudo que leva ao exagero é pernicioso. Por exemplo, questão, como nós falamos antes, questão da paixão. A paixão é uma coisa boa. Puxa, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu gosto de fazer isso, né? Isso ajuda as outras pessoas. Maravilha. Mas quando eu extrapolo dessa paixão, eu quero que tudo volte para mim, tudo tem que ser meu, todas as intenções têm que estar voltadas para mim, pronto. Aí a paixão de uma coisa boa se tornou uma coisa ruim. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo principal. Ele não foi criado egoísta e orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Esse texto está no livro Obras Póstumas. É um texto muito grande, mas é um texto muito bom. O título do texto é O Egoísmo e o Orgulho. Está na primeira parte do livro Obras Póstumas. Quem puder, vai lá no índice, na primeira parte, quase no final da primeira parte, ou do meado, você vai encontrar esse texto, O Egoísmo e o Orgulho. É uma aula sobre isso. Sobre como se origina o egoísmo, o que é o egoísmo, o que é o orgulho, como ele se origina. É uma verdadeira aula. A gente aprende demais lendo esse texto. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois afasta o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, né? Com efeito, o egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque cada um necessita muito mais dela, da coragem, para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque olhar para si, como nos ensina Agostinho, lá na questão 919A, admitir que tem defeitos, admitir que o que está dentro de nós é feio, não é bom, assusta, incomoda, prejudica o outro, não é uma coisa para os fracos. É preciso muita coragem para se olhar no espelho, tá? Então, o indivíduo ele precisa de muita coragem para vencer a si mesmo, para buscar sua renovação moral, do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os esforços a combater esse egoísmo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho
do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Nós estamos vendo isso aqui, gente. Esse orgulho, esse egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Nessa pandemia que nós estamos atravessando nesse período, nós temos visto algumas cenas de egoísmo e de orgulho de pessoas que nos assustam, que sem nenhuma preocupação com o outro, se entregam nessas baladas, querem andar pelas ruas sem máscaras, porque a máscara, ela não é apenas para me proteger, ela é para proteger o outro também. E as pessoas se negam, falam um monte de besteiras, outros querem aproveitar esse momento para explorar as pessoas, para conseguirem lucros absurdos, enganando as pessoas mais simples. Então a gente percebe como esse orgulho é o causador de todas as misérias do terreno. É a negação da caridade e o maior obstáculo à felicidade dos homens. Esse capítulo do Evangelho, esse item é importantíssimo. E aqui nós voltamos no Obras Póstumas. Ele pergunta, como destruiu? Nós já vimos no Obras Póstumas o que é o egoísmo, vimos qual a origem do egoísmo e agora como destruir o egoísmo. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver. Porque se o indivíduo compreender que existe uma vida futura e que nessa vida futura ele vai ter que prestar conta de tudo que ele está fazendo, dos seus atos atuais, ele vai mudar completamente sua maneira de ver. Como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto dos seus dias. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser um acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fim de assegurar sua posição no futuro, tanto mais quanto sabe que condições poderá ser feliz. Então a gente planeja no mundo espiritual a nossa reencarnação, aí a gente vem para cá, cheio de planos. E como disse o Lísias, muitas vezes a gente deixa de lado esses nossos planos, que a nossa consciência guarda lembrança, reminiscências, mas a gente busca o quê? O outro lado dos prazeres. E aí a gente mergulha nesse egoísmo, nesse orgulho. E aí nós apenas vamos, com isso, tornar mais longas nossas dores. Se a gente parasse para refletir, atendesse o que diz a nossa consciência, as nossas lembranças ancestrais, as nossas intuições, e começasse a focar na vida futura, como será o amanhã, aí o cara começa a frear. Opa, existe um amanhã. Existe um amanhã. Então, o meu íntimo, a minha consciência está me sinalizando isso. Então eu preciso tomar muito cuidado com as minhas atitudes. Eu preciso trabalhar hoje no presente para assegurar para o meu futuro uma situação melhor. Porque aí eu vou ter mais condições de ser feliz. Então nós temos que começar a refletir sobre isso. Principalmente nós que já sabemos, que temos certeza dessa vida futura. A gente tem que começar a planejar isso, né? E Lísias nos chama muita atenção. Então vamos continuar aqui no livro, o alerta de Lísias. Ele diz assim, pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem
nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Lembra que durante a aula do Livro dos Médiuns nós falamos daquela região das sombras, daquela região nevoenta, né? Falamos da atmosfera psíquica do espírito, falamos da atmosfera psíquica do planeta, das regiões nevoentas. Lá na questão, se eu não me engano, foi na questão 268, ou no finalzinho da 267, mas acho que foi a 268, item 1, 2, nós falamos sobre isso lá do Livro dos Médiuns. Olha o Lísias chamando a atenção aqui. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais, quer dizer, após o desencarne, né? O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Lembra daquela mensagem no estudo do povo hebreu, quando Jesus fala do templo do Espírito? Que nós não temos que ficar presos aos templos de pedra, que nós temos que buscar, cuidar do templo do Espírito, que ele é indestrutível. E que nós temos que buscar resplandecer no altar, no verdadeiro altar desse templo. E qual era o verdadeiro altar desse templo? A consciência moral daquele que sabe que está fazendo a vontade do Pai. A consciência tranquila do dever cumprido. A consciência moral. Esse altar do templo do Espírito. E aqui ele fala, né? Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido, olha o altar aí, do templo do Espírito. Esse é o altar que nós temos que cuidar. O dever cumprido é uma porta que atravessamos do infinito, rumo ao continente sagrado, da união com o Senhor. Porque quando eu cuido do meu templo do Espírito, eu estou me unindo ao Senhor. Porque é nesse templo do Espírito que eu encontro o Senhor. Não é no templo de pedra, que pode ser derrubado, pode se destruir a qualquer momento. É natural, portanto, que o homem esquivo, né? É natural, portanto, que o homem esquivo, que o homem fugitivo, a obrigação justa tem essa bênção indefinidamente adiada. Quer dizer, é natural, portanto, que o homem que não se entrega ao Senhor, que não cuida, zela pelo templo do seu espírito, que busca ainda satisfazer ao seu egoísmo, ao seu orgulho, ele é um fugitivo, né? Ele tem essa obrigação, tem essa bênção indefinidamente adiada, até que ele mude a forma de ser. Enquanto ele persegue esses prazeres, ele continuará nesse sofrimento, nessa agonia, né? Então, nós perguntaríamos assim: quem seriam essas multidões de desequilibrados que permanecem nessas regiões nevoentas? Quem são esses? Todas as mentes que vibram os desequilíbrios do egoísmo e do orgulho, da falta de amor e caridade, né? Estão em constante sintonia com as regiões nevoentas. Então, todas as mentes que vibram os desequilíbrios do orgulho e do egoísmo, da falta de amor e caridade, estão em constante sintonia com as regiões nevoentas e densas da vida espiritual, cuja formação fluídica é resultado da associação dessas vibrações que se seguem aos fluidos carnais, sem alterar essas vibrações mentais, esses padrões vibratórios. É impossível que o espírito prossiga para
frequência de ambientes fluídicos mais harmoniosos. Sem fazer essa transformação, essa mudança moral, que está lá naquela citação de Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2, quando ele fala olha, Senhor, que templo maravilhoso, e o Senhor diz isso aí dentro de pouco tempo não vai ficar pedra sobre pedra. É preciso cuidar do templo do Espírito. Sem cuidar do templo do Espírito, sem alterar essas vibrações mentais, é impossível que o Espírito prossiga para a frequência de ambientes fluídicos mais harmoniosos. É impossível que ele consiga se aproximar ou estabelecer a união com o Senhor. E para o Espírito, qual destino o aguarda após o dever cumprido? Agora seria essa pergunta. E para aqueles que estão cuidando direitinho do templo do Espírito, que estão buscando alterar essas vibrações mentais, qual o destino para esse espírito? Que destino o aguarda após o dever cumprido? E quando ele foge à obrigação justa? Então, são duas perguntas. Né? Para aquele que está fazendo tudo direitinho e para aquele que foge. Né? Qual o destino para esses? O espírito que cumpre sua programação encarnatória, e ela não é muito pesada, que Jesus falou, né? O meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o peso é leve. Então não é nada de tão terrível assim, né? O meu jugo é suave e o peso é leve. É mais ou menos isso, né? Eu sempre troco. O espírito que cumpre sua programação encarnatória, melhorando-se e empregando esforços vitoriosos para não cair nos mesmos erros de outrora, atravessará as regiões nevoentas da vida espiritual através da porta do dever cumprido, da paz na consciência. Lembra o altar resplandecente? A paz da consciência moral. Rumo às zonas mais felizes. No entanto, o homem esquivo, aquele que não quer se modificar, o homem esquiva a obrigação justa, que deixa passar mais uma oportunidade de corrigir-se através das experiências terrenas previamente planejadas para sua evolução, permanecerá na atmosfera mais densa que se segue ao plano físico, atraído e aprisionado pela frequência vibratória que se situou até uma nova oportunidade de recomeçar. Aí o pessoal fala assim, ele está preso no umbral, não é? Ele está preso no umbral. E o que é esse umbral? Essa atmosfera mais densa. Aqui ficamos presos por causa do quê? Da nossa forma de agir. Estaremos sempre sendo atraídos e aprisionados por essa frequência vibratória. Não conseguimos nos libertar dela. O sujeito até diz assim, Senhor, por que a minha vida é sempre assim? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? A gente escuta muito isso. Olha que eu rezo, e quando eu olho, está de novo acontecendo tudo novamente. Porque tudo que você fala é da boca para fora. Você não coloca em ação o que é preciso fazer. Nós não colocamos em ação. Lembra lá de Esdras o que ele falou? Né? Foram 3 itens, se eu não me engano. O primeiro, buscar, se eu me lembro bem. O segundo, cumprir.
E o terceiro me fugiu a cabeça agora. Mas é isso aí, mais ou menos. Então, e depois ensinar. Ensinar. Buscar, né? Cumprir e ensinar. Mas a pessoa não quer fazer esse movimento. Ela quer. Apertou o calo, eu vou lá na casa espírita, ou eu vou na igreja, assisto uma palestra, tomo passe, bebo água fluidificada, faço tratamento espiritual. Aí até faço um cursinho de evangelho, assisto algumas aulas, depois eu vou. E eu pergunto, e daí? E aí, o que você está fazendo de concreto para mudar a sua forma de ser? Isso é muito trabalho. É muito trabalho. Eu vou lá. Tá difícil? Eu boto o nomezinho lá na caixinha da casa espírita. Eu mando alguém rezar por mim. Eu rezo também, vou lá. Mas, e você? O que você está fazendo para mudar a sua forma de ser? Você está buscando? Você está cumprindo? Não. Esse é trabalho. Deixa para outra encarnação. Então você vai continuar na atmosfera mais densa que se segue ao plano físico. Atraído e aprisionado pela frequência vibratória em que se situou, até uma nova reencarnação. Mas nossa senhora, eu fui lá na casa espírita e disseram que eu estou sofrendo de processo obsessivo. Eu acho que eu estou mesmo, porque eu escuto umas coisas, tá me perturbando, tá isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas diga-me com quem tu andas. Com quem tu andas? Quem são teus vizinhos, teus amigos, teus parceiros? Não estou falando dos encarnados, não, estou falando dos desencarnados. Quais são as tuas escolhas, teus desejos? É isso aí. É a sua atmosfera mais densa aí. É aí que é o teu limite. Chega e volta. Chega e volta. E vou dar uma Amaral Pereira, no livro Memória do Suicida, ela fala sobre isso. Tem uma notinha no primeiro capítulo dela, é a primeira ou a segunda nota, vai depender da edição, onde ela fala sobre isso. Ela diz que tem espíritos que só chegam até ali. Ela até representa essa atmosfera mais densa como se fosse uma saleta, é uma sala. Ela representa como se fosse, gente, é uma representação, como se fosse uma sala, um departamento. O sujeito só chega lá, até ali. Ele não consegue passar dali. Ele chega ali e daqui a pouco ele está reencarnando de novo. Aí ele desencarna, chega dali, ele não consegue passar. Ele não consegue ultrapassar, sair desse departamento e ir para uma outra esfera, um outro nível. Ele só chega ali e volta. Chega ali e volta. Ou então tem uns que chegam ali, no plano espiritual, nessa atmosfera mais densa, que se segue ao plano físico e ficam anos, tempos e tempos e tempos ali, recebendo orientação para ver se melhora, para ver se melhora. E o sujeito não melhora, aí o que faz? Reencarna de novo. Aí ele reencarna, volta igualzinho, do mesmo jeito. Aí fica naquele departamento, vai um bocado de tempo. E dali não consegue sair. E mergulha de novo. Até que um dia, depois de muita dor e sofrimento, ele começa a perceber que ele tem que mudar. Aí ele consegue, ele chega ali, fica um tempinho, mas como ele já melhorou, aí ele já sai dali para uma outra região. Ele conseguiu atravessar, mas a maioria, gente, não passa dessa atmosfera mais densa que se segue ao plano físico. Procurem lá no livro Memória Suicida, dependendo da edição, pode ser primeira notinha ou segunda notinha do primeiro capítulo, que ela fala exatamente isso. Depois ela estica o assunto um pouquinho para se referir aos suicidas. Mas na primeira parte da notinha, ela fala no geral, para todos os espíritos, no geral. Entendeu?
Já deixo isso bem claro. Eu só não vou ler agora para a gente, porque já avançou um pouquinho a hora. Mas procurem, vocês vejam. Que parece um círculo vicioso. Atraído e aprisionado pela frequência vibratória em que se situou, mostrando que a responsabilidade é nossa, até uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso que Lísias vai dar essa orientação aí a André Luiz. Porque as pessoas insistem em permanecer nesse círculo vicioso. Quando desde Esdras, o escriba lá, em 300 ou 400 a.C., já falava: buscar, cumprir e ensinar. Mas você só pode ensinar se você buscou e cumpriu. Então, que nós busquemos trabalhar bastante para a gente vencer essa atmosfera mais densa que está aqui no nosso planeta. Para a gente ser aquele que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Porque é muito feio isso, né? Para nós. Então, está na hora da gente conseguir romper essa atmosfera. E a gente só vai romper com a mudança da nossa maneira de ser. Se não houver mudança, nós vamos ficar carimbando nossa caderneta nessa região, ó, durante muito tempo, como nos ensina a Ivone do Amaral Pereira, né? E o Espírito Camilo. Então, que a gente desperte para isso. E já está mais do que na hora da gente despertar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá tudo ok? Deu para a gente entender? Né? A gente vê como os estudos combinaram direitinho, né? Lá no livro dos médios, 5 horas, nós falamos sobre essa região. Os espíritos nos trouxeram essa informação no livro dos médios. Aí na história do povo hebreu, essa mensagem de Jesus lindíssima sobre o templo do Espírito. E agora concluindo com essa mensagem de Lísias, fechando esse ensinamento, esse alerta para todos nós. E nós que somos espíritos, que estamos sempre estudando, nós não vamos poder alegar ignorância, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, que a gente, dessa vez, finalmente a gente desperte. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo a Deus, os amigos espirituais, por todas essas mensagens, porque às vezes a gente diz assim: ah, fulano, ciclano, precisava ouvir isso. Não. Isso é para nós. Se nós estamos aqui, somos nós que precisamos ouvir isso. Então, nós precisávamos ouvir essas lições dessas 3 aulas hoje. Que está na hora da gente mudar a nossa rota, para a gente finalmente atravessar essa atmosfera e seguir rumo ao espaço, né? Como diz aquele filme, audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve. Uma jornada pelas estrelas, né? Que lindo. É uma frase que eu nunca esqueço, mas está bem de acordo com o nosso estudo de hoje. Então, eu vou pedir para a Denise, se ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, para ela fazer a nossa prece de encerramento. Agora foi. Pai querido, gratos estamos, Senhor, por tantos ensinamentos, tantas reflexões, tanto aprendizado. Que possamos, Pai, apreendermos todos esses conhecimentos e aplicarmos nas nossas vidas, nas nossas vidas diárias, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, que possamos melhorar as nossas ações, objetivando, Pai, a melhoria
da vida do nosso planeta, a melhoria da vida do nosso irmão mais necessitado, a melhoria, Pai, do nosso eu, buscarmos sempre o estudo como apoio, estudo dessas mensagens maravilhosas que os nossos antecessores nos trouxeram, em que passaram por muitas coisas, muitos aprendizados, e nos auxiliam, retornando através destas mensagens, reforçar o nosso discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para podermos escolher sempre o caminho do bem. Obrigado, queridos irmãos, que nos abraçam, que nos incentivam a estarmos sempre atentos. Obrigado, Mestre Jesus, por esse evangelho que nos guia, essa estrela brilhante que ilumina nossos caminhos. Obrigado, Pai amado, por todo esse amor, por toda essa misericórdia, nos oportunizando mais uma chance, mais uma oportunidade de nos levantarmos. Obrigado por seu imenso amor. Esteja conosco, hoje e agora, e para todo sempre, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Graças. Obrigada, Denise, pelas suas palavras. Uma boa noite, meus irmãos, para todos vocês. Amanhã, às 16 horas, estaremos aí para o estudo das epístolas de Paulo, né? Que também tem nos ensinado tanto. Paulo, um grande exemplo de transformações, de alguém que estava realmente lutando para atravessar essa atmosfera pesada em que ele se envolveu, não é? E ele conseguiu, com seu trabalho. Como diz o Esdras, ele buscou, ele cumpriu e ele ensinou. Fazendo aquilo que todos nós precisamos fazer. E olha que mensagem linda, eu adorei essa trilogia. Buscar, cumprir e ensinar. Então, que nós possamos fazer isso também. Ó, gente, uma boa noite para todos. Que o Senhor abençoe. Abraça aí o seu Valdir, Marinês, Ideína, Iraci, Suzy. Boa noite, querida. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Obrigada. 4 horas estamos aí. Que o Senhor nos Gratidão, Rose. Tchau. Gratidão. Conosco. Tchau. Tchau, com Deus, Rose.